Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito de algo que se perguntam, e eu respondo, Jesus teve medo no momento da crucificação? Ou no momento em que ele orava no jardim do Getsemane? Eu já vi grupos de crentes em 100% dizerem que sim, Jesus teve medo. Eu, porém, digo que não. Eu afirmo e eu mostro que não. Jesus, ele não pode ter medo. Porque tudo o que ia acontecer já estava visto, não estou falando previsto, estava previsto por nós aqui na terra, mas na eternidade tudo já estava visto. Tanto é que antes de Jesus vir lá no Éden, Deus mesmo fala para a antiga serpente, que é o diabo, e ele diz que da semente da mulher nasceria um. E certamente, o diabo lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. Então já está afirmado desde lá do Éden que Jesus iria vencer. Ele mesmo dizia: eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Mas ele falava: o filho do homem vai perecer e no 3º dia ele vai ressuscitar. Ele falou isso diversas vezes. Então ele sabia com total certeza que ele venceria. Mas o que é que trouxe tanta angústia, eu digo angústia e não medo, a Jesus, principalmente no momento que ele orava ali no Getsemane? O que foi que trouxe tanta angústia? Eu afirmo e repito, não era medo, era uma angústia, era uma tristeza, porque Jesus ia passar por uma experiência da qual ele nunca tinha passado. A primeira experiência foi se tornar homem. Jesus se tornou homem, se tornou um ser humano, e após a sua morte, ou seja, na sua ressurreição, ele se tornou um ser humano com o corpo glorificado. É daí então que nós possamos ter ideia de que nós seremos. Esse corpo será transformado. O de Jesus também foi, e ele é o primeiro dentre os mortos. É o primeiro que ressuscita e tem o seu corpo glorificado. Essa é uma experiência que Cristo fez por nós. Ele deixou a sua excelência e se tornou homem, igual a nós, e teve um corpo glorificado após a sua ressurreição, e nós também seremos como ele. Mas o que mais afligia Cristo no momento da oração é que ia acontecer algo que traria muita tristeza no momento da crucificação. E o que era? Eu vou te dizer o que era. A Trindade, ela sempre foi uma. Trindade que é uma, ou seja, 3 pessoas que na verdade é uma, ou 3 governos que é uma pessoa. Ou então sempre estiveram juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre estiveram juntos, nunca, jamais separado. Mas nesse momento, o que estava prestes a acontecer que trazia tanta angústia a Cristo? É porque Jesus, ele seria o sacrifício pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus, da qual João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E antes de Cristo, uma pessoa ter o seu pecado perdoado,
era necessário que um sacrifício fosse feito, ou seja, um animal seria morto no lugar de uma pessoa. O sangue daquele animal, ele iria encobrir o pecado de uma pessoa para que ela tivesse os seus pecados perdoados e pudesse então aí ser salvo. O que Cristo fez? Cristo anula esse sacrifício e ele vai ser o cordeiro e ele vai ser sacrificado pelo pecado de todo mundo. Ou seja, um só sacrifício serve para toda a humanidade depois de Cristo. Mas ele não morre pelo pecado de alguém que quer continuar no pecado. Ele se sacrifica pelo o pecado de quem quer deixar o pecado. Daí a expressão aceitar Jesus como seu Salvador, porque ele nos salva do pecado. Então, quando nós confessamos, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nos arrependemos e aceitamos o sacrifício de Cristo e o aceitamos como nosso Salvador, aí então nós somos perdoados. Claro que não quer dizer que não iremos mais pecar, mas nós já não temos mais uma vida de pecado. O pecado vai vir acidentalmente e Cristo estará pronto a nos perdoar. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o homem, mas Deus o levanta, o sustenta. A Bíblia diz que pode pecar um homem e o Senhor está sempre a perdoar, o advogado fiel. Ou então você veja só. Então, quando Cristo se dá como Cordeiro de Deus para remir ou redimir os nossos pecados, o que acontece? No momento da crucificação, em que ele está para morrer, em que ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ele não estava delirando, ele sabia o que ele estava falando e o que ele falou era correto. Deus estava de fato desamparando o seu filho. Ou seja, Cristo, ele foi naquele momento separado do Pai e do Espírito. Por que isso? Por quê? Porque o pecado ele é algo gravíssimo. Por isso que a Bíblia o tempo todo, o Evangelho o tempo todo, ele combate o pecado. O pecado é uma doença espiritual. É a doença da desobediência. Quando nós desobedecemos as coisas de Deus, estamos em pecado. Então, Jesus toma sobre si todos os nossos pecados, automaticamente ele se destaca da Trindade. Essa era a angústia de Cristo, se separar do Pai. Por isso que Jesus teve tanta angústia de uma forma assim tão grande que o seu suor chegou a se transformar em grandes gotas de sangue. Aí está a angústia de Cristo, porque ele toma nossos pecados e no momento que ele morre com o nosso pecado. Jesus, ele foi condenado pelos homens e quando ele morre, ele vai fazer a mesma trajetória de um pecador quando morre com o pecado, porque ele morreu com o nosso pecado. O pecador, quando morre no pecado, ou seja, quando ele não se arrepende, quando ele não reconhece Cristo como seu Salvador, ele vai fazer uma trajetória, ou seja, uma viagem para o inferno. Isso é num piscar de olhos. E Jesus foi, então, foi enviado para o inferno como um morto pecador. Só que aí está a grande vitória, porque ele morre assumindo o nosso pecado, mas ele não é pecador.
Ele leva até o inferno o nosso pecado. Mas ele nunca pecou. A Bíblia diz que nele não se achou pecado. Só que lá, quando uma pessoa morre no pecado, ela está eternamente condenada ao inferno, de lá não sai mais. Não adianta rezar, não adianta missa, não adianta vela, não adianta nada. Não sai mais de lá. Isto é Bíblia. Mas Jesus, ele vence a morte. Por quê? Porque quando uma pessoa morre no pecado, ela vai passar pela morte eterna. E a morte eterna, como diz, ela é eterna. A pessoa fica eternamente morta. Ou seja, não tem mais nenhuma chance de vida. Ela está praticamente destruída até o julgamento. Ele vai estar condenado a uma prisão no inferno até o dia do juízo final. Mas Cristo, ele não ficou preso, ele venceu a morte. A morte não pôde retê-lo lá no inferno. E ele vence a morte. E ele vence também o inferno, porque os portões do inferno não puderam prendê-lo. Tanto é que quando ele vence a morte e o inferno, ele diz que todo o poder lhe é dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Céus, onde é o trono de Deus, na terra onde nós vivemos, e embaixo da terra, que é o inferno. Então a Bíblia diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele vence a morte, ele vence o inferno, e ele diz: e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Agora ele domina tudo. Antes, quem dominava essas coisas era o diabo. Ele tira tudo do diabo. O diabo não tem mais nada. Nem mesmo a chave da casa dele ele tem mais. E Jesus, ele vai, nesse ato, ele vai ridicularizar o diabo. Porque o diabo que era, olha bem, que era nos céus o ser mais poderoso depois da Trindade, ele passa a ser vencido por um simples crente, por um simples cristão, por uma simples pessoa que se entrega ao Evangelho, que se entrega a Deus. Pode vencer o diabo quantas vezes quiser. Então o diabo, ele passa a ser então envergonhado. E Jesus, ele sai vitorioso de uma missão que já é prometida desde Adão e passa por todos os profetas, principalmente pelo profeta Daniel, pelo profeta Isaías também, no capítulo, se não me engano, 53, e Jesus vence por nós. Olha o amor de Deus. Deus entrega o seu Filho para passar por isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se entrega ao mundo para passar por isso. Por mim e por você. Então a angústia de Cristo não era a morte, porque ele sabia que ele venceria a morte. Ele é o Filho de Deus. Ele tem poder dado por Deus. Diz: todo poder é me dado. Quem deu poder a Cristo foi o Pai. Mas não é a Trindade? Sim. Mas existe uma ideologia nisso. Existe uma separação. Existe o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, no céu, no trono está Deus, o Pai. Ao seu lado está o Filho, que intercede por nós. E aqui na terra, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que cuida da igreja. Então a angústia de Cristo nunca foi medo, foi angústia, porque ele simplesmente teria que passar por algum momento uma separação do Pai, ou seja, Jesus teve que se separar do Pai. E Deus realmente virou o rosto para Cristo, porque a Bíblia diz que Deus não contempla o pecado em ninguém. Não contempla o pecado de um homem. Imagine o pecado de toda a humanidade
inserida no seu Filho. Por isso, Cristo ficou angustiado. Não teve medo, ele apenas teve angústia, porque teria que se separar do Pai para cumprir um plano de salvação para nós, um plano de resgate para nós. Esse é um pedacinho do amor de Deus por nós, porque o que nós fizemos, somos pecadores desde o nascimento, a Bíblia diz isso. Como podemos ser pecador desde o nascimento? Isso é um assunto muito importante, muito interessante, mas eu creio que nós pecamos lá no céu, nós já habitamos o céu. E nosso pecado lá foi grave, para isso fomos enviados a esse mundo. E Cristo veio nos resgatar nesse mundo, uma oportunidade da qual nós não teríamos direito, mas Ele sim nos deu esse direito. A Bíblia diz que todos pecaram e destituído foram da glória de Deus. Destituído é afastado, mas Cristo veio nos resgatar. Esse é o preço que Ele pagou por nós, não só de vir morrer por nós, mas de por um momento, que é o mais grave, que é o que trouxe mais angústia, de se separar do Pai, por amor a nós, por amor a nós. Que Deus é esse, que amor é esse, que fez tudo isso por um simples pecador. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.